Como as plantas, os homens também crescem, alguns na luz, outros nas sombras. Muitos necessitam das sombras, e não da luz. Carl Jung, O Livro Vermelho. Nenhum de nós é tão bom quanto gostaríamos de pensar. Possuímos impulsos animalescos por sexo e poder. Temos um lado cruel e agressivo que pode causar grande dano aos outros, e tendemos a negar nossos defeitos e fraquezas. Mas o que negamos não desaparece, afunda no inconsciente e se agrega no que Carl Jung chamou de sombra. Neste vídeo, vamos explorar como enfrentar a sombra e integrar seus elementos em nossa personalidade é uma maneira de rejuvenescer nossa vida e curar um mundo dividido. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Só o homem que passa por essa escuridão pode esperar fazer mais progresso. Carl Jung, Yoga e o Ocidente. Para que uma sombra seja projetada, um objeto deve impedir um caminho de luz. O objeto que projeta nossa sombra psicológica é nossa persona. Persona é uma palavra latina que significa uma máscara usada por um ator. Na psicologia junguiana, a persona representa a máscara metafórica que usamos no mundo social. É a coleção de traços de caráter que queremos que os outros acreditem que nos definem, ou como Jung escreve, a persona é uma espécie de máscara projetada por um lado para causar uma impressão definitiva nos outros, e por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. A construção de nossa persona começa cedo na vida à medida que aprendemos quais elementos de nosso caráter são aprovados por familiares, colegas e a sociedade em geral, e quais são rejeitados. Os primeiros integramos em nossa persona, os últimos escondemos atrás desta máscara. Com o tempo, no entanto, para não nos sentirmos como fraudes, a maioria de nós se identifica com nossa persona e, no processo, esconde traços de caráter indesejados não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Esses traços de caráter são reprimidos e se aglomeram no inconsciente para formar a sombra. A sombra é a parte inferior da personalidade, soma de todos, elementos psíquicos que, devido à sua incompatibilidade com a atitude consciente escolhida da persona, são negados expressão na vida e, portanto, coalescem em uma personalidade fragmentada relativamente autônoma com tendências contrárias no inconsciente. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Os conteúdos reprimidos de nossa sombra não permanecem inativos no inconsciente, nunca mais sendo ouvidos. Pelo contrário, operam de maneira autônoma atrás dos holofotes da consciência consciente. Uma maneira como a sombra se manifesta é através da projeção, onde percebemos em outros indivíduos, grupos, nações, raças ou partidos políticos, as fraquezas, falhas e males que residem dentro de nós mesmos. Ou como Jung colocou, ainda atribuímos ao outro todas as qualidades, mas inferiores, que não gostamos de reconhecer em nós mesmos, e por isso temos que criticar e atacá-lo, quando tudo o que aconteceu é que uma alma inferior emigrou de uma pessoa para outra. O mundo ainda está cheio de bodes expiatórios, assim como antigamente estava repleto de bruxas e lobisomens. Carl Jung, Civilização em Transição. Elementos de nossa sombra também encontram expressão em nossa vida cotidiana, afetando nossos humores e comportamentos. Pois os traços de caráter, instintos e desejos que reprimimos fervilham no inconsciente, criando uma tensão entre nossa personalidade consciente e a personalidade fragmentada autônoma da sombra. Em momentos de estresse ou conflito, quando nossa mente consciente é incapaz de manter as portas do inconsciente fechadas, a sombra se revela, muitas vezes com consequências prejudiciais. Há pacientes que se gabam de que, para eles, o lado sombrio não existe. Eles nos asseguram que não têm conflitos, mas não veem que outras coisas de origem desconhecida atrapalham seu caminho. Humores histéricos, truques dissimulados que aplicam em si mesmos e em seus vizinhos, uma inflamação nervosa do estômago, dores em vários lugares, irritabilidade sem motivo e uma série de sintomas nervosos. Carl Jung, 2 ensaios sobre psicologia analítica. Em vez de negar a sombra, estamos muito melhor servidos ao iluminar esse lado escuro de nosso caráter. Enfrentar a sombra começa com a aceitação de sua existência e percebendo que a personalidade que mostramos ao mundo e nosso senso consciente de si mesmo não nos representam em totalidade. Uma vez aceito, a reflexão honesta e a autocrítica podem revelar alguns dos traços que temos escondido de nós mesmos. O bom e o ruim, explica Jung,
estão destinados a vir à luz em nós, se nós desejarmos, como nós deveríamos, viver sem autoengano ou autodelusão. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Mas nem todos os conteúdos de nossa sombra podem ser confrontados voltando-se para dentro, pois alguns elementos de nosso caráter foram empurrados para longe demais nas profundezas do inconsciente. Para desenterrar esses elementos, podemos usar algumas táticas diferentes. Primeiramente, devemos prestar atenção a quaisquer traços em outras pessoas que desencadeiam uma reação emocional particularmente forte, pois isso é um sinal de que o mesmo traço reside em nós. Outra tática é olhar para a sombra de alguém próximo a nós, uma tarefa que geralmente é mais fácil do que olhar para a nossa própria. Embora alguns aspectos da sombra sejam pessoais, muito do que é depositado lá é influenciado por tendências sociais e culturais, portanto, compartilhado entre os membros de nossa sociedade. Um traço de caráter que rejeitamos provavelmente também foi rejeitado por um irmão ou amigo próximo. Se pudermos aprender sobre a sombra deles, pistas sobre a nossa própria serão reveladas. Cheguei à conclusão de que a coisa mais individual sobre o homem é certamente sua consciência, mas que sua sombra é muito menos individualizada, a razão sendo que um homem se distingue de seus semelhantes mais por suas virtudes do que por suas qualidades negativas. Carl Jung, Questões Fundamentais da Psicoterapia. Um dos muitos benefícios de obter um maior conhecimento de nosso lado sombrio é que ele cria um contraste que permite que o bem de nosso caráter se destaque com maior proeminência. Ou como Jung escreve, quando confrontamos a sombra, de repente, vemos ambos os lados. Nós nos tornamos conscientes não apenas de nossas inferioridades morais, mas também, automaticamente, de nossas boas qualidades. Nós justamente dizemos, não posso ser tão ruim assim. Confrontar uma pessoa com sua sombra é mostrar-lhe sua própria luz. Carl Jung, Civilização em Transição. Confrontar a sombra também reduz a capacidade de nossos defeitos e fraquezas causarem estragos em nossa vida. A consciência de um problema de raiva, egoísmo, ganância ou agressividade, ou de uma obsessão ou compulsão, nos concede a oportunidade de exercer um mínimo de controle sobre isso. Podemos nos esforçar para superar o defeito ou, pelo menos, minimizar seu potencial de dano, pois, como Jung explica, o psiquiatra sabe que certas forças inconscientes perigosas podem ser tornadas inofensivas ou pelo menos mantidas sob controle, se forem conscientizadas, ou seja, se o paciente puder assimilá-las e integrá-las à sua personalidade. Carl Jung, Obras Completas, volume 18. Na sombra, também descobrimos impulsos instintivos de agressão, poder e sexo que contêm imensas quantidades de energia. Ao nos conscientizarmos desses impulsos e sublimá-los, isto é, colocá-los a serviço de fins superiores, esses impulsos podem nos empoderar, nos motivar a assumir os riscos necessários para uma vida plena e até estimular nossa criatividade. Só lá embaixo podemos encontrar a fonte ardente da vida. Carl Jung, Psicologia e Alquimia. A sombra contém mais do que apenas instintos animalísticos, falhas e fraquezas. Ela também abriga forças de nosso caráter que reprimimos devido a uma educação inadequada ou ao nos adaptarmos a uma sociedade doente. Algumas pessoas, por exemplo, negam sua inteligência, criatividade, resolução ou habilidade de agir desafiando figuras de autoridade corruptas. A sombra, escreve Jung, não consiste apenas em tendências moralmente repreensíveis, mas também exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criativos, etc. A sombra é, por um lado, uma fraqueza lamentável e repreensível, e por outro, uma instintividade saudável e a pré-condição para uma consciência superior. Carl Jung, Aion. Para aproveitar o lado positivo de nossa sombra, é necessário mais do que simplesmente observar o que reside em suas profundezas. Devemos integrar conscientemente os elementos de nossa sombra em nosso caráter e permitir que eles se expressem em nossa vida cotidiana, ou como escreveu Erich Neumann, renomado aluno de Jung, o reconhecimento e a aceitação da sombra pressupõem mais do que uma mera vontade de olhar para o nosso irmão escuro, e depois devolvê-lo a um estado de supressão onde ele murcha como um prisioneiro em uma cela. Envolve conceder-lhe liberdade para compartilhar em nossa vida. Erich Neumann, Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Reconectar-se com o lado positivo de nossa sombra, minimizar os efeitos de seu lado negativo e integrar tudo isso em nosso senso consciente de si mesmo, produz um caráter que tende para o ideal da totalidade, que Jung acreditava definir o psicologicamente saudável. À medida que nos aproximamos de um estado de totalidade, nos tornamos mais atraentes para outras pessoas.
Pois os seres humanos possuem uma suspeita instintiva daqueles que parecem bons demais e que se identificam demais com sua persona. Sabemos que sob uma persona brilhante, espreita uma sombra escura e perigosa. Muito mais atraente é o caráter completo, o homem inteiro, que conhece não apenas suas forças, virtudes e potencial para o bem, mas também suas fraquezas, falhas e potencial para o mal. Ou como Jung escreve, a sombra pertence à totalidade da personalidade. O homem forte deve ser fraco em algum lugar. Em algum lugar o homem inteligente deve ser estúpido. Caso contrário, ele é bom demais para ser verdade e recorre à pose e à bravata. Não é uma velha verdade que a mulher ama as fraquezas do homem forte mais do que sua força, e a estupidez do homem inteligente mais do que sua inteligência? Seu amor quer o homem inteiro. Carl Jung, Civilização em Transição. Aqueles de nós que aceitam o desafio de enfrentar a sombra também ajudarão a curar um mundo dividido. Pois, ao enfrentarmos a sombra, retiramos nossas projeções e paramos de participar do bode expiatório generalizado de oponentes políticos ou membros de uma raça, religião, etnia ou gênero diferentes. Se você imagina alguém que é corajoso o suficiente para retirar todas essas projeções, escreve Jung, então você tem um indivíduo que está consciente de uma sombra bastante espessa. Esse homem impôs a si mesmo novos problemas e conflitos. Ele se tornou um problema sério para si mesmo, pois agora não é capaz de dizer que eles fazem isso ou aquilo, eles estão errados, e eles devem ser combatidos. Carl Jung, Psicologia e Religião, Oriente e Ocidente. Muitas pessoas veem todos os problemas na sociedade e todos os problemas das outras pessoas, mas falham em perceber o problema muito mais sério que reside dentro de si mesmas. Elas falham em ver que são um personagem dividido em dois e até que confrontem o lado sombrio, apenas amplificarão a hostilidade e a divisividade do mundo moderno. O homem que confronta sua sombra sabe que o que quer que esteja errado no mundo está nele mesmo, e se ele apenas aprender a lidar com sua própria sombra, ele terá feito algo real pelo mundo. Ele conseguiu assumir pelo menos uma parte infinitesimal dos gigantescos problemas sociais não resolvidos de nosso dia. Como alguém pode ver claramente quando não vê a si mesmo e a escuridão que carrega inconscientemente consigo em todos os seus tratos? Carl Jung, Psicologia e Religião, Oriente e Ocidente.